Por que você crê no que você crê? É uma pergunta importante. Fica um pouquinho nesse vídeo aqui que a gente vai conversar sobre isso. A palavra de Deus em Efésios 4, a partir do 14, vai dizer assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Talvez você faça parte de uma igreja que tem uma tradição muito forte, onde famílias se converteram no passado e os filhos foram se convertendo também com o passar do tempo. E às vezes esses filhos que foram se convertendo com o passar do tempo, filhos, netos, bisnetos, etc e tal, talvez só se acostumaram com a doutrina da igreja, da qual faz parte, mas nunca foram atrás de entender minuciosamente o porquê que creem naquilo que creem. São como crianças, né? Como o texto aqui vai dizer, que é levado de um lado para o outro, né? Pelas ondas. Então, eu acho que a gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre o porquê que a gente crê no que a gente crê. Porque se você não consegue explicar, biblicamente falando, da sua fé, você está crendo no que as outras pessoas estão dizendo porque você cresceu ouvindo aquilo. E está errado. Nós, como cristãos, devemos fazer discípulos e não levantar pessoas que levantam somente a bandeira da própria denominação. Nós devemos fazer bons discípulos e não, no nosso caso aqui, né, bons promessistas somente, né? Porque às vezes a pessoa ela guarda o sábado, ela é abstinente, ela crê na Trindade, ela crê no batismo no Espírito Santo, mas ela não consegue defender essa fé. Por quê? Porque só cresceu ouvindo, não foi estudar ali se estava certo ou não. E, gente, não é errado você estudar as doutrinas da sua igreja. Você tem que tirar suas dúvidas, sim. Você tem que ir lá, olhar o texto e falar, olha, mas para mim não está fazendo muito sentido isso aqui. Pergunta para o seu pastor, pergunta para os seus líderes, para os seus diáconos lá na sua igreja. Se você está entendendo errado o texto, não tem problema fazer isso. Isso é ser claro, ser firme com relação à palavra de Deus. Nós temos um evento aqui na nossa igreja local chamado de Tarde Bereana. E o porquê desse nome, né? Porque os bereanos eram conhecidos por eles analisarem na Bíblia se aquilo que o mestre estava falando estava certo ou não. Então, você como cristão, você tem o dever, a obrigação de saber defender a sua fé. Saber defender no porquê que você crê no que você crê. Então, se uma pessoa virasse para você hoje e perguntasse assim, mas por que você guarda o sábado? Como que você responderia? Porque é um dos mandamentos. E aí a pessoa vai trazer 300 argumentos para você sobre isso, e aí você vai ficar, não, mas eu creio assim porque eu fui criado assim. Ou como a gente já ouviu, né? A pessoa responder assim, não, é porque na minha igreja é assim. Ué, aí é porque a sua igreja é assim que você vai seguir desse jeito? Não, você como cristão, você tem que saber o porquê que você está seguindo aquilo lá. Para quem não conhece a minha história, eu não vim da nossa denominação, minha família não é promessista, e eu vim de uma outra denominação e alguém sentou comigo quando eu cheguei na promessa. E eu comecei a debater com a pessoa. Nosso querido Jaime, graças a Deus, diácono aqui na nossa igreja, teve paciência comigo no início da minha caminhada na fé aqui na promessa, né? E a gente sentava, eu lembro que a gente sentava todo sábado à tarde, né, depois do culto, e eu ficava perguntando para ele, mas como que é esse negócio que a gente não tem alma, Jaime? Como que a gente não tem alma? E falava, mas como assim o arrebatamento não vai ser secreto? Como que não vai ser num abrir e fechar de olhos que as pessoas vão ser arrebatadas e a roupa vai ficar, o avião vai começar a cair? E ele teve toda a paciência, graças a Deus, de me ensinar ali, sentar comigo e tal. Mas entende que você precisa saber o porquê que você crê naquilo? Porque senão você vai ser igual uma criança que alguém vai jogar um argumento para cima de você e você vai começar a ter um monte de dúvida. Você não vai estar firme naquilo que você crê. No máximo, você vai estar firme no seu rito, né? De guardar o sábado, de não comer carne de porco e etc e tal. Mas você tem que estar firme na palavra do Senhor, na palavra de Deus.
saber em quem você tem crido e no que você tem crido. Então, pega a sua Bíblia, senta, pega os estudos bíblicos da sua igreja, coloca lá um ponto de interrogação naquilo que você não entendeu, pergunta para alguém que tem mais tempo de caminhada que você, ou que sabe defender aquela doutrina, ou questione, pergunte, porque não faz sentido você dizer que crê em algo que você não conhece. Que Deus te abençoe, eu espero que você tenha gostado desse Blessed Talks. Nós nos vemos na próxima semana. Até mais.